Pode ir? Então, professor, a palavra é sua. Você tem 40 minutos. Igual Masterchef. Colocar o cronômetro na tela. Não, mas o Vitor avisa 5 minutos. Ah, tá joia. Tá ótimo. Primeiramente, agradecimento por voltar a falar com vocês, né? Eu não falei mentira quando eu disse no nosso último encontro que eu considero uma turma bem especial. A participação, todas as vezes que eu pude encontrar com vocês, tanto nas duas palestras, na palestra, no mini curso, quanto agora, é sempre uma honra ser convidado por vocês, tá? A fala de vocês, a participação de vocês enriquece demais o encontro. Eu agradeço também pela confiança, né? Se a gente está voltando aqui pela terceira vez, significa dizer que a gente passou confiança, né, para os alunos, e espero que o encontro de hoje seja tão bom quanto os demais, tá joia? Então, sem mais delongas, vamos lá, porque o tempo é curto e a gente tem alguns assuntos muito importantes para serem tratados, né? Primeiro, eu adorei assim, a escolha do tema, né? Não foi eu que escolhi, o tema veio de vocês, eu não sei como foi o processo de escolha de vocês, mas eu achei interessante porque ele meio que complementa o nosso curso introdutório de metafísica, que nós havíamos feito ali em 4 encontros. Por quê? Porque esse assunto, né, o bem, o verdadeiro e o belo, é um assunto que é resumido numa palavra, né? Dentro da filosofia, nós damos o nome a esse assunto de o Tratado dos Transcendentais, né? Ou Estudo dos Transcendentais. E o Estudo dos Transcendentais ele está categorizado dentro de uma disciplina filosófica chamada metafísica, né? Então, por incrível que isso possa parecer, isso com certeza também é um ato da providência, lá no nosso curso de metafísica não deu tempo de trabalhar esse assunto tão importante. E daqui a pouco vem essa proposta como palestra, eu falei, caramba, fechou com chave de ouro, vai dar um fechamento bacana a tudo que nós vimos. Naquela oportunidade, eu não sei se todos estavam presentes, mas isso também não vai fazer diferença alguma, mas naquela oportunidade sobre o nosso curso introdutório de metafísica, lá defendemos a tese de que a metafísica é a parte da filosofia que estuda os princípios, né? Ou seja, estuda aquele conhecimento básico que todo mundo deve dominar e meditar para tentar conhecer a aspectidade, né? Então, em alto e bom som, os filósofos metafísicos eles estão nos dizendo o seguinte, olha, sem dominar os princípios básicos da ciência primeira, sem dominar os princípios básicos metafísicos, você vai ter muita dificuldade de conhecer as coisas, né? E, obviamente, o assunto de hoje também retrata esses princípios. É muito importante compreender o que é o bem, o belo e o verdadeiro, porque eles aparecem para a nossa inteligência e para a nossa vontade como aspectos estruturantes da realidade, né? Ou seja, como um conhecimento fundamental para outros conhecimentos, né? Então, eu adorei a ideia de trabalhar esse tema, né? Só que, para a gente compreender esse tema, nós temos que fazer aqui uma pequena introdução. É necessário que a gente já delimite assim, o campo de ação dessa palestra, para que ninguém fique perdido, né? E alguns princípios, ou seja, alguns princípios para essa aula, eles devem ser relembrados, né? Um princípio que é evidente para todos nós, né? Não porque ele seja evidente, mas porque nós aprendemos bastante sobre esse princípio e hoje ele nos parece evidente, é o fato de que Deus criou todas as coisas, né? Isso daí é uma percepção que nós devemos ter para a aula de hoje. Deus criou todas as coisas, né? Isso parece um dado simples da realidade, mas esse simples dado nos remete, né, a algumas outras conclusões. A primeira delas, e talvez a mais importante, é a seguinte: se Deus criou todas as coisas, então existem características do próprio Deus nas coisas. Percebe? Deus não pode criar alguma coisa se ele não depositar certas características suas e divinas nas coisas. Não faria sentido ele criar algo que tem características de uma outra coisa, visto que essa outra coisa ainda não existe. No início dos tempos, o que existe é Deus. E a partir desse momento, Deus cria as coisas. E essa criação subentende que as coisas criadas, as criaturas,
possuem suas características, né? Aqui a gente pode traçar, inclusive, uma analogia. Você imagina, né, um ser humano que construiu o primeiro computador. É importantíssimo perceber que as características do computador devem guardar características do homem. Então, tem que ter características no computador que relembram características do homem, visto que o homem o criou. Percebe? Analogamente, é a mesma coisa que funciona com a criação divina, né? Então, é muito importante a gente perceber que as coisas criadas, elas possuem certas características de Deus. E é aqui que entra o assunto de hoje. Olha que coisa impressionante. Quando nós olhamos para as coisas e sabemos de antemão que nas coisas existem características de Deus, então deve ser possível também olhar para as coisas e perceber Deus, de algum modo. É possível, portanto, olhar para as coisas que constituem a nossa realidade e ter ali pistas de Deus, um rastro de Deus. Percebe? Então você veja como Deus é bom. Isso aqui é muito interessante, né? Quando você apela lá ao livro do Gênesis e começa a ler sobre a criação, você percebe que a cada momento da criação divina, que está ali explicitado didaticamente, né, em 6 dias, visto que no 7º ele descansou, a cada momento da criação, Deus sempre olha para a criação e vê que é bom. Deus olha para a criação como se estivesse olhando através de um espelho a sua própria imagem. E ao final de toda a criação, no 6º dia, o Gênesis relata, e Deus viu que era muito bom. Então entra aí a palavrinha muito, dizendo o seguinte, olha, terminei a estrutura da realidade, terminei a criação e percebi que na criação as minhas características divinas estão impressas. Então você veja a misericórdia de Deus. Deus criou por último o homem, a sua imagem e semelhança, e justamente por essa imagem e semelhança permitiu o homem contemplar também a sua criação. Isso é maravilhoso, né? Porque se não tivesse isso, olha só que maluquice, nós existiríamos sem saber que existe um Criador. Pegaram? Essa lógica é muito importante para compreender a aula de hoje, a palestra de hoje. Nós só temos uma ideia de Deus justamente porque Deus colocou as suas características em toda a criação e ainda por cima criou o ser humano a sua imagem e semelhança, dando na natureza do ser humano características que permitem o ser humano também contemplar a criação e, portanto, vislumbrar o próprio Deus. Então, assim, de forma bem clara, para a gente entender isso, existem 2 maneiras pelas quais Deus, didaticamente, se revelou. A primeira fonte de revelação do próprio Deus é a própria criação. E olha que interessante, Deus nos dá, em termos de natureza humana, uma capacidade de compreender as coisas. E essa capacidade, na filosofia, nós chamamos de razão. Então, Deus criou a realidade com uma estrutura pronta para se revelar à criatura que possui uma inteligência, uma razão. Então, nós vislumbramos Deus pela realidade. E a outra maneira didática que Deus também buscou se revelar para nós é através das revelações sucessivas presentes por escrito, por exemplo, nas Sagradas Escrituras. Olha que interessante. Então, não bastou a criação divina. Foi necessária também uma revelação direta do próprio Deus. Só que olha que interessante. Para essa segunda natureza de revelação, Deus nos forneceu uma graça. Uma graça chamada de fé. Então, o que é fé? Fé é uma graça que nós recebemos de Deus, que alimenta a nossa razão, que já era da nossa natureza, e essa razão, por sua vez, começa a enxergar coisas que estão para além do seu limite natural. Então, nós temos 2 fontes de conhecimento que nos levam até Deus. As criaturas, ou seja, a realidade, e a revelação. Nas 2, nós podemos acessar Deus.
O que nós vamos destacar na palestra de hoje? A primeira fonte divina, que é a criação. Então, a aula de hoje ela tem um cunho muito mais filosófico. O que significa isso? Ela vai nos exigir o esforço da nossa razão natural do que propriamente a nossa fé. Percebe a questão? Para hoje, é óbvio que a fé está por baixo, alimentando a nossa razão. Mas nós vamos ter como exigência para a palestra de hoje o esforço da nossa razão. Colocar em prática certas técnicas desenvolvidas pelos filósofos, inclusive pelos filósofos pagãos anteriores aos filósofos cristãos. Percebe? Então, a fonte para compreender o que é o bom, o belo e o verdadeiro, a fonte vai ser a própria realidade criada por Deus. Percebe? E é aqui que nós iniciamos, de fato, a nossa palestra. Primeira coisa, se Deus deixa o seu rastro na criação, nós temos que perceber esses rastros na criação através da nossa percepção racional. Então, por exemplo, quando nós olhamos para as coisas que compõem a realidade, né, que os filósofos vão chamar de entes, nós percebemos que os entes, por exemplo, eles guardam uma unicidade. Eles são unos. Né? Um exemplo, ó, eu sou um ente. Vocês estão me vendo aí pela tela como um ser humano que guarda uma unidade. Perceba, eu não sou o meu braço, eu não sou os meus olhos, eu não sou as minhas orelhas, eu não sou os meus órgãos. Não. Eu sou uma unidade de todas as partes. Então, olha que interessante. Assim como Deus é uno, os entes que compõem a realidade também são. Também são. É óbvio que o uno por excelência é o próprio Deus, enquanto que as criaturas são unas por participação. Elas são unas relativamente. Então, se eu ficar meditando, olha que interessante isso, se eu ficar meditando nos entes que compõem a realidade e percebendo que os entes guardam uma unicidade, eu vou conseguir vislumbrar que tem que existir um uno perfeitíssimo, que é o próprio Deus. Então, o uno é um rastro que Deus deixa nos entes, nas substâncias materiais. Né? Um outro rastro que Deus deixa também, ó, o grau de perfeição. Deus, sendo perfeitíssimo, ele cria também os entes da realidade segundo uma hierarquia de perfeição. Então, na medida que os entes exercem a sua própria natureza, eles se aproximam da própria perfeição. É óbvio que não existe nenhum ente perfeitíssimo, mas todos os entes guardam um grau de perfeição que é análogo a essa perfeição, esse grau máximo de perfeição, que é o próprio Deus. Então, quando você pega unicidade, perfeição, todas essas características nós chamamos de transcendentais. E por que tem esse nome? Porque se são rastros de Deus na criação, quer dizer que são características que transcendem os limites do próprio ente material. Porque são características do próprio Deus. Então, o nome transcendental nos remete ao verbo transcender, que é romper limites. Então, os transcendentais são características que transcendem os limites dos próprios entes, porque são características do próprio Deus. Só que você veja, olha que interessante, todos esses transcendentais que eu acabei de relatar, o uno, a perfeição, por exemplo, não foram os transcendentais escolhidos para a palestra. O título da palestra é bem claro. A palestra cita o bem, a verdade e a beleza. Então, uma pergunta que não quer calar é a seguinte: por que nós fizemos esse recorte? Por que não tratar de todos os transcendentais? Por que dar destaque a esses três? É aqui que vem a estrutura da palestra. Esses três transcendentais foram escolhidos, foram recortados, porque são os três transcendentais que se relacionam diretamente com a inteligência e a vontade humanas. Olha que interessante. Todo ser humano, para realizar sua perfeição, olha que coisa incrível,
deve se alimentar de bem, de verdade e de beleza. Então, de todos os transcendentais presentes nas coisas, ou seja, de todas as características de Deus presentes nas coisas, essas três, elas têm uma relação com a alma humana. Elas têm uma relação de conveniência com a natureza do homem. Então, Deus é tão misericordioso que ele se lança pela própria criação aos homens, através do bem, da verdade e da beleza. Perceberam? Então, é muito importante, né, nós memorizarmos isso. Bem, verdade e beleza são transcendentais que possuem uma certa conveniência com a inteligência humana e com a vontade humana. Percebem a questão? Eu vou dar um exemplo, né? Se você pensar num cachorro, num cão, um cão nunca vai perceber o bem, a verdade e a beleza nas coisas. Por quê? Porque o cão ele vai ter uma estrutura de alma que não tem conveniência com esses rastros de Deus deixados na criação. Perceberam? Por isso esse recorte. Por isso esse recorte. Por isso que não é exagerado dizer, olha que incrível, que o ser humano que não se alimenta do bem, da verdade e da beleza é menos ser humano. É um ser humano que está negando a sua própria natureza. É um ser humano que está escolhendo sair da sua dignidade humana e descer para uma dignidade meramente animal. Perceberam a questão? Então, a imagem e semelhança que o ser humano guarda com Deus está relacionado em buscar alimentos no bem, na verdade e na beleza. Percebem? Então, para deixar bem claro, bem, verdade e beleza são rastros que Deus deixou na criação para que o ser humano que possui uma natureza afim a Deus, de buscar Deus, possa perceber na realidade. Tá claro isso? Então, o que nós vamos fazer agora, visto que o tempo é curto? Vamos tentar destacar cada um desses três transcendentais, usando uma espécie de ordem que foi pré-traçada por Santo Tomás de Aquino, quando ele diz que antes vem a verdade, depois o bem e depois a beleza. E na medida que nós buscarmos aqui a explicação de cada um dos transcendentais, vocês vão perceber a relação entre os três. Tá joia? Comecemos pela verdade. Pela verdade. O que é a verdade? Olha que incrível. O Santo Tomás de Aquino, ele dá uma primeira definição da verdade, dizendo o seguinte, olha, a verdade é a adequação do intelecto à coisa. Adequação do intelecto à coisa. Então, olha o que ele está dizendo. Existe uma característica em todas as coisas que existem que possibilitam que o intelecto humano se adeque. Então, você veja, né? Vou pegar aqui um exemplo simples. Aqui tem uma caneta na minha mão. Eu chego para vocês e falo o seguinte, olha, eis aqui uma caneta. Todos vocês vão perceber o que eu estou falando, porque o verbo, ou seja, a palavra que sai da minha boca, ela foi ordenada pela minha inteligência depois de que, de algum modo, eu percebi a identidade desse objeto. E aí vocês percebem que o que saiu da minha boca se adequa ao objeto. Vocês vão perceber o seguinte, caramba, o professor está falando a verdade. Né? Se eu pego o mesmo objeto e falo, aqui na minha mão tem um elefante de 1 tonelada. Cara, vocês vão falar, não dá para acreditar nisso, o professor está maluco. Por quê? Vai ter um desencontro em relação àquilo que eu falo à caneta. Isso aqui não é um elefante de 1 tonelada. Então, vocês vejam que coisa interessante. As coisas criadas, elas guardam uma natureza. Elas guardam uma identidade. Então, olha que coisa incrível. O ser humano, ele possui, primeiro, um aparato sensível, que são os seus 5 sentidos. Aí, o que acontece?
Esses 5 sentidos percebem os entes da realidade, ou seja, as coisas que existem. As características sensíveis dessas coisas, elas entram dentro de nós e preenchem a nossa imaginação. Olha que interessante. E além da nossa imaginação, nós temos um intelecto, uma razão. O que essa razão faz? Ela vai lá na imaginação, pega todas essas características, ordena essas características e capta a essência daquele objeto. Capta a identidade daquele objeto. E aí, o que nós fazemos? Nós verbalizamos essa identidade, essa essência. Nesse exato momento, enunciamos uma verdade. Agora, percebam, essa verdade não foi uma criação imaginativa minha. Ela foi uma percepção de algo que existe na realidade. Por quê? Porque, em relação à verdade, Deus, antes de tudo, fez o contrário. Olha que interessante. Deus lançou o verbo, que é a praticidade, ou seja, o ato criativo da sua ideia. O verbo é transmutado na criação e cada ente da criação é determinado por esse verbo. O homem, por ser imagem e semelhança de Deus, faz o caminho inverso. Percebe as coisas, a razão organiza a percepção, capta a essência das coisas e verbaliza uma verdade. Olha que incrível. Então, a fonte da verdade não é o ser humano. A fonte da verdade é, em última instância, o próprio Deus. O próprio verbo. E esse verbo está presente na criação, determinando cada criatura. Determinando, traçando ali a natureza de cada criatura. Traçando ali a ordem entre todas as criaturas. Esse tracejo de Deus é a verdade que captamos com o nosso intelecto. Percebem a questão? E aqui entra uma pergunta, logo sobre esse primeiro transcendental, que é a seguinte: por que a verdade está em crise? Por que a verdade está em crise? Que funciona, inclusive, como uma provocação, né? Só para vocês terem uma ideia, eu sou professor da educação básica, do ensino médio, e, assim, a pergunta que eu mais recebo durante as aulas são perguntas com uma conotação cética, radical. O aluno ele chega do ensino fundamental duvidando da própria estrutura da realidade. Percebe? Ele fica buscando, ele fica brincando de imaginar certas hipóteses que contradizem a própria realidade. Isso está na moda. Aliás, isso sempre existiu. Né? Desde quando a gente imagina o ser de língua dupla, que traz a dúvida, que traz o ceticismo, que esconde a realidade, passando pela filosofia, pela história da filosofia inteira, esse ceticismo radical sempre existiu. Mas no mundo de hoje ele está muito evidente, está muito claro. Então a pergunta é, por que as pessoas estão duvidando da verdade? Por um motivo muito simples. Se você buscar, olha que interessante, na história humana, perpassando a história das ciências e da filosofia, você percebe uma raiz maligna, uma contra-inteligência que foi formulando durante esse tempo histórico certas ideologias que foram rompendo a ligação que existia entre o verbo humano e a estrutura da realidade. Olha que loucura isso. Isso é muito, muito sério. Né? Então, as pessoas, por conta dessa evolução histórica do pensamento, as pessoas começaram a acreditar que elas próprias podem formular opiniões com caráter de conhecimento. Um adágio do mundo moderno, qual que é? Devemos respeitar todas as opiniões. Esse adágio, ele, na verdade, está negando o princípio da estrutura da realidade. Como assim? Todas as opiniões devem ser respeitadas? Isso não faz o menor sentido. Se eu falo, é da minha opinião que isso daqui é um elefante de 1 tonelada,
Essa opinião não pode ser respeitada. Eu, por possuir dignidade humana, a princípio, tenho que ser respeitado, mas vem cá, a minha opinião não. Porque a minha opinião, olha que incrível, é um verbo produzido, não tem nem sentido de verbo, mas está forçando a barra. É um verbo produzido pela minha imaginação deslocada, sem qualquer determinação e ordenação da minha inteligência. Então, é uma espécie de contra-inteligência que age aqui, brincando com a imaginação, com as percepções que eu tenho da realidade, construindo novas opiniões que negam a realidade. As ideologias modernas são todas assim. Então, quando a gente, no auge do nosso irascível, bravos pra caramba, em relação às ideologias, nós falamos assim, a ideologia é uma coisa do mal, a gente não está exagerando. Percebem a questão? Porque as ideologias estão dizendo, olha, não confiem na estrutura da realidade, confiem meramente na imaginação de vocês. Então, é necessário recuperar esse entendimento dos transcendentais. Como, por exemplo, a verdade. Se eu não recuperar a percepção da verdade, eu me perco no meio dessas ideologias. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque olha que interessante. Todas as ideologias vão atacar os transcendentais. Todas as ideologias vão dizer, olha, não existe um rastro de Deus nas coisas. Não há uma determinação para as coisas. Não há uma forma, não há uma essência. Não há uma natureza das coisas. Isso é uma invenção. E é aí que mora o perigo. Percebe? Desde o ato da criação, quando o homem está convivendo com a realidade criada, desde esse momento, vai surgir a tentação. E o que é a tentação? A tentação é desconcentrar a inteligência do homem em relação à realidade, fazendo com que o homem acredite em outra coisa que não na realidade. E esse é o trabalho da contra-inteligência de língua dupla. Não sei se vocês estão compreendendo as referências. Então, é por isso que é necessário recuperar o entendimento dos transcendentais. Percebe? Vou dar um exemplo. Quando eu estou ali dando aula para os alunos, e os alunos vêm com essas questões, eu seguro, né? Eu tenho muita paciência, tem que ter paciência com os alunos. Esse é o primeiro princípio que um professor deve seguir. E você tem de trabalhar em cima da fala do aluno aquilo que tem de minimamente verdadeiro. E quando você achar aquilo que tem de minimamente verdadeiro na fala do aluno, você tem que puxar aquilo como um fio e ir trazendo a inteligência do aluno, até ele voltar a ter a percepção correta da realidade. Até ele recuperar que existe um transcendental nas coisas chamado de verdade. E é engraçado que o trabalho das ideologias foi um trabalho lento e gradual. Né? O que acontece? Primeiro, eles separaram Deus do mundo. Falaram assim, não, Deus existe, ele criou o mundo, mas o mundo funciona por conta própria. Separaram Deus do mundo. Né? Ali, por exemplo, no Renascimento, com a Revolução Científica, início da modernidade, isso começou a acontecer. Né? Depois, eles começaram a perceber que a estrutura da realidade não tem a sua base, a sua raiz no transcendente. Ou seja, afastou ainda mais Deus do mundo. Daqui a pouco, começaram a falar que esse Deus pode ser que não exista. Dizendo o seguinte, olha, o conhecimento pela fé é o contrário do conhecimento verdadeiro. E aí criaram uma oposição entre fé e razão, que é uma falsa oposição. Depois, começaram a falar que a realidade não possui uma estrutura, que a realidade é um conjunto de micropartículas que funcionam mais ou menos ao acaso. Até chegar o momento em que vão dizer que a imaginação humana é capaz de criar tudo. E que o conhecimento, na verdade, é uma mera criação do homem. Percebem? Então, há uma linha aí que não dá tempo de a gente detalhar agora, que mostra o porquê que a verdade entrou em crise e o porquê que as pessoas perderam a noção desse transcendental. Tá claro? Isso é muito importante para a gente perceber. Né? É engraçado a gente falar isso, porque esse rastro de crise da verdade ele existe desde sempre.
Existe um diálogo famoso entre Sócrates, se eu não me engano, com Gorgias, que era um sofista, que dizia que a verdade não existia. Não sei se era Gorgias ou Protágoras, não me lembro. No qual o sofista disse o seguinte: mas Sócrates, a verdade é uma criação da linguagem. A verdade é uma criação do homem. E aí Sócrates, ironicamente, responde, como um bom educador: ora, se a verdade é uma criação da linguagem, então por que quando você fala a palavra carruagem, a carruagem não saiu da sua boca? Sócrates, com essa ironia, ele começa a nos mostrar o seguinte: não é o verbo humano que produz a verdade, mas é o verbo divino que construiu a realidade. E a verdade consiste em eu me adequar a esse verbo divino. Percebe? Isso é muito importante da gente perceber, né? Então, para efeito de conclusão em relação à verdade, a verdade é o alimento do intelecto humano. A verdade é o alimento que Deus deixa nas criaturas para que esse alimento possa preencher o intelecto humano. Então, o transcendental verdade está relacionado com a inteligência, a razão humana. O segundo transcendental é o bem. O bem. E aqui é muito importante de compreender o seguinte: o bem, enquanto transcendental, não se trata do bem moral. Ele até engloba o bem moral. Mas aqui o bem se trata do bem metafísico, né? Qual a diferença de um para o outro? Simples. O bem metafísico é aquele que está presente como um transcendental nas coisas. Enquanto que o bem moral é quando nós tentamos compreender e meditar a conduta do homem, visto que o homem é o único ser moral que existe nesse mundo material. E o que classifica um ser moral? O ser moral é um ser que possui inteligência e vontade. Como os outros seres da realidade material não possuem isso, eles não podem escolher, portanto, não podem ter ações morais. Então, o bem que nós vamos tratar aqui é o bem que está nas coisas. Se as coisas não têm características de terem ações morais, então esse bem se trata de um bem metafísico e não um bem moral. Percebe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bobo, só para vocês entenderem. Há um bem no leão, mas o leão não pode agir moralmente buscando o bem. Percebe? Então, o bem que existe nas coisas não é o bem moral, é o bem metafísico. É o bem transcendental, é o rastro de Deus na criação. Se eu entro numa jaula com um leão faminto, não vai adiantar muito eu negociar com ele moralmente, ele não tem a capacidade de perceber. Ele vai pular na minha jugular e vai me matar cruelmente. Percebe? Agora, eu, como ser humano, posso perceber as coisas moralmente. Então, esse bem que nós vamos tratar aqui não é o bem moral, apesar de englobar o bem moral também. Tá? Então, o que é o bem enquanto transcendental? O bem, enquanto transcendental, é a capacidade que todas as coisas possuem de apetecer a vontade humana. Olha que interessante. As coisas que existem na nossa realidade, elas atraem a vontade do ser humano pelo bem que elas possuem. Percebem? Então, por exemplo, qual é o bem dessa caneta? O bem dessa caneta ela é servir de instrumento para que eu possa escrever. Ó. A minha vontade, como eu sou um ser humano, move o meu ser para ter a posse desse objeto e usufruí-lo. Porque esse objeto possui um bem que me interessa. Então, o bem de Deus está distribuído nas coisas através da finalidade que as coisas exercem. E essa finalidade potencial que existe nas coisas atrai a vontade do homem. Então, se a verdade atrai o intelecto do homem, o bem atrai a vontade.
Então, se a verdade é a adequação do intelecto à coisa, o bem é a adequação da vontade à coisa. As coisas existem possuindo um bem. E, por conta desse bem, há uma consonância entre as coisas e o ser humano. Por isso que as coisas ao nosso redor são desejáveis. Elas movem a nossa vontade, porque elas possuem um bem. Tudo possui um bem. Um bem relativo, é verdade, porque o único bem absoluto é o próprio Deus. Mas possui um bem. Possui um bem por participação. Agora, aqui cabe uma coisa muito interessante, muito importante. A nossa vontade, que é um aspecto da nossa dignidade humana, ela sempre é atraída pelo bem. Nenhuma vontade busca o mal. Toda vontade busca o bem. Ora, então por que as pessoas erram? Por que as pessoas pecam? Já caindo aqui no bem moral. Por que as pessoas cometem atos imorais? Elas cometem os atos imorais não porque a vontade está mirando o mal, mas é porque o nosso intelecto, a nossa razão, não percebeu o bem máximo das coisas. E ficou limitado ao bem mínimo das coisas. E como a nossa vontade ela age em direção àquilo que a razão determinou, quando a nossa razão falha e não percebe o bem das coisas de maneira nítida, a nossa vontade faz a má escolha. Percebem? Então, é muito importante que a razão perceba a verdade das coisas para delimitar o bem das coisas e a vontade agir da maneira correta. É muito interessante isso. O Santo Tomás tem uma frase que pode trazer uma conotação não só metafísica, mas moral para esse assunto. Olha o que ele diz. As coisas não são boas porque as queremos. Nós queremos porque são boas. Então, quando a nossa vontade escolhe errado, é porque ela está mirando até o bem que existe na coisa, mas o bem mínimo, em detrimento do bem maior. Isso é importante também para destruir essa ideologia que veio do relativismo moderno, que diz que não há certo nem errado, nem bem nem mal. Por quê? Porque, hoje em dia, o bem não está na natureza das coisas. Hoje em dia, tentam delimitar o bem como aquilo que me agrada e que não tem relação com a natureza das coisas. Olha que loucura isso, né? Então, por exemplo, pegar um exemplo bem atual, né? Como funciona hoje a justiça de um país? Olha que loucura. Eles dizem que a lei produz a moral. Olha que loucura. Enquanto que, para a filosofia, para a metafísica, é o contrário. A moral, que é o bem que existe em cada coisa, percebido pelo nosso intelecto e pela nossa vontade, é da moral percebida que eu formalizo em termos de lei. Isso nós invertemos hoje em dia. Por quê? Porque perdeu-se a capacidade de perceber o transcendental nas coisas, de perceber o rastro de Deus nas coisas, de perceber o bem das coisas. E, diante disso, a gente acaba acreditando que o mínimo de bem que existe nas coisas já basta para formular uma lei moral. Isso é muito importante da gente perceber. E quando a gente sai desse bem metafísico e começa a perceber moralmente, visto que o bem metafísico engloba o bem moral, a gente começa também a vislumbrar a questão do mal. Assim como vislumbramos que a mentira, no transcendental verdade, acontece quando o nosso verbo rompe com a realidade, existe também a meditação sobre o mal. O que é o mal? O mal, ele não existe substancialmente. O mal é uma espécie de ausência do bem. O mal é uma espécie de privação do bem.
Então, você veja, tudo aquilo que existe nas coisas, tudo aquilo que existe nas coisas e que traz um bem menor, e nós escolhemos esse bem menor em detrimento de um bem maior daquela coisa, nós estamos agindo com a maldade. Então, não existe nada na realidade que seja um mal absoluto. Tudo que existe na realidade possui um bem relativo. E quando escolhemos o menor bem em detrimento do maior bem, aí nós optamos pelo mal. Nós nos distanciamos do bem máximo, que é o próprio Deus. Então, se eu perder a capacidade de perceber o bem maior nas coisas, naturalmente a minha vontade vai optar escolhendo os bens menores, logo eu vou estar pecando e errando. É aquilo. Quando eu medito sobre, sei lá, o pecado da gula, ou seja, uma tendência que eu tenho para comer demais. E quando eu observo uma pizza como 2 fatias, e a minha razão não tem clareza sobre a natureza da pizza, e ela continua mirando o bem menor da pizza, que é me encher, quando, na verdade, o bem maior da pizza eu esqueço, eu começo a perder o gosto da pizza, só quero me empaturrar, a minha vontade vai direto, mirando esse bem menor. Daqui a pouco eu como a Maracanã inteira e pronto, caí no pecado. Porque mirei o bem menor da pizza em detrimento do bem maior. Percebem a questão? Então, o fato das coisas possuírem um bem significa dizer que elas possuem um bem maior, mas podem também transparecer um bem menor. É necessário que, com a minha razão, eu estabeleça a diferença de uma coisa para outra. Então, a bondade, como um segundo transcendente, ela pode ser entendida de 3 maneiras. Ou ela é o bem absoluto, que é o próprio Deus, ou ela é o bem relativo, que é o rastro de Deus nas coisas, ou ela é um bem que aparece para nós pelas perfeições alcançadas das criaturas. Percebe? Então, por exemplo, quando o homem age de acordo com sua natureza, ele está agindo bem. Quando ele começa a querer negar a natureza, ele está agindo com bem menor, lógico, logo errando na sua conduta. E por último, já me avisaram que o tempo está passando, já está perto do fim. E por último, nós temos a beleza. A beleza é um negócio impressionante, porque a beleza é como se sintetizasse a verdade e o bem. A beleza trabalha tanto com a nossa razão, quanto com a nossa vontade. E a beleza ela vai se diferenciar da verdade e do bem por algumas características bem acidentais. Tanto é que Santo Tomás de Aquino nem coloca a beleza como um quadro principal dos transcendentais. Por exemplo, qual a diferença entre a beleza e a verdade? A beleza é o seguinte, é quando eu captei uma verdade e aquilo me agradou. Então, quando eu tenho uma sensação, logo após captar uma verdade, eu tenho uma sensação de repouso, de agrado, de gozo, eu percebi ali também, naquele ente, uma beleza. Então, a beleza, ela pode vir pelo conhecimento da verdade, mas não só por isso. Ela é seguida de um sentimento de agrado. E o que diferencia a beleza do bem é que, enquanto eu enxergo o bem dos entes e busco a posse desse bem, a beleza não busca essa posse. A beleza é um transcendental que existe nas coisas que tem como finalidade agradar o homem, agradar a percepção humana. Então, o que é a beleza, segundo Santo Tomás? A beleza é a propriedade dos entes em causar certo deleite para o intelecto e para a vontade. É aquilo que agrada contemplar. É um objeto da contemplação humana. Percebe a questão? E uma coisa, ela varia na sua gradação de beleza, mas ela não é mais bela ou menos bela, porque o ser humano julgou assim. Mas ela é mais bela ou menos bela por características que o próprio ente guarda. E essas características que apetecem o espírito humano, a vontade e a razão, são definidas em 3, segundo Santo Tomás. São elas: a harmonia, a integridade e a clareza.
Olha que coisa incrível. Quando nós olhamos para um ente ou para um conjunto de entes, a gente sempre capta a integridade desses entes. Ou seja, nós captamos a beleza nos entes. A beleza de um leão correndo na selva não está na sua pata, não está na sua juba, mas está no conjunto inteiro, de maneira íntegra. Há uma espécie de harmonia entre todos os elementos. Há uma espécie de integridade entre todos os elementos. Há uma espécie de clareza entre todos os elementos. Isso traz a beleza dos entes. Isso traz a beleza que Deus depositou nas coisas. Então, vamos recuperar aqui para a gente não perder o raciocínio. É bela a coisa que guarda a harmonia, ou seja, guarda uma espécie de disposição entre as partes se encaixam, você percebe o encaixe entre as partes de maneira perfeita, guarda uma integridade, as partes não são entendidas de maneira soltas, elas são reunidas em algo íntegro, e a beleza também transparece para o espírito humano através da clareza. Algo alimenta o nosso intelecto e faz o nosso intelecto ter um deleite. Olha que interessante. Como, por exemplo, um professor explicando algo de maneira clara. Aquilo não é só claro porque eu percebi a verdade, mas guarda também uma clareza porque eu vou me deleitar na fala do professor. Eu compreendi algo e aquilo me trouxe um deleite. Acontece quando eu estou explicando um negócio muito difícil para o aluno. O aluno está com aquele olhar assim, com dúvida, daqui a pouco ele melhora o olhar, ele repousa, ele fala, caramba, entendi. E ele tem esse deleite. Esse deleite que vem após o entendimento caracteriza a beleza. E a beleza está espalhada no mundo. Então, você veja, o que é o contrário da beleza? É a feiura. Assim como o contrário da verdade é a mentira e o contrário do bem é o mal. O que é a feiura? A feiura, ela remonta partes da imperfeição dos entes que não possuem harmonia, nem clareza e nem integridade. Então, olha que interessante. Se eu, como um indivíduo que não busca a perfeição do meu intelecto e nem da vontade, eu começo a me alimentar de qualquer coisa da realidade, eu vou perdendo a capacidade também de perceber a clareza, a integridade e a harmonia das coisas. E começo a rebaixar o meu intelecto à feiura, achando que estou consumindo a beleza das coisas. Nesse momento, o meu intelecto se fecha para a beleza, fica limitado, e a beleza passa a ser algo para além da minha percepção. Essa é a morte da dignidade humana. Então, para resumir, o nosso tempo já acabou, o bem, a verdade e a beleza existem em grau máximo em Deus, o absoluto, que é a raiz de tudo, e em grau relativo nas coisas, visto que tudo que existe tem de possuir uma característica de Deus. Tá claro? Tinha vários exemplos de outras coisas para trabalhar, mas o tempo acabou. Parece que agora a gente faz um segundo momento para depois chegarmos ao terceiro momento, que é o momento das perguntas e dúvidas, não é isso? Então é isso.